Gravando, então, essa é a nossa aula de introdução às plantas medicinais no curso superior de tecnologia em agroecologia, turma 2018, professor Marcos Antônio Leite. Por favor. E professor Carlos Antônio. Que vos fala. Vou desligar meu microfone agora. Tá, ok. Eu vou desligar minha câmera também e vou abrir a apresentação. Todos estão aqui com a apresentação na tela? Correto? Sim, sim. Ótimo. Também está. Sim. Então, a aula essa nossa componente curricular aqui, plantas medicinais, do curso superior de tecnologia em agroecologia, os dois professores com sobrenome Antônio, Carlos e Marcos, né? Os Antônio, Carlos e Marcos, sentamos e fizemos um plano. Eu confesso que eu fiquei bastante empolgado quando o coordenador nos convidou, né? E aí eu comecei a pegar material e coisas que eu já tinha e coisas que eu também fui acessando. E acho que eu quero passar esse entusiasmo para vocês. A gente vai vendo, achando, lendo coisas simples do nosso cotidiano que estão aí, que às vezes a gente não presta atenção, né? E engraçado que esse assunto ele está muito atual. Eu acho até que futuras revisões do projeto pedagógico do curso devem entrar com uma disciplina obrigatória, não optativa como essa, porque está muito em voga e tem tudo relacionado à formação do tecnólogo em ecologia. É uma área, inclusive, nós vamos apresentar aqui rapidamente, nessa apresentação da disciplina, nós falamos de plano de negócio até. Plano de negócio com plantas medicinais? Sim. Existem orientações do SEBRAE, por exemplo, para essa área, né? E ao nosso redor, na região, nos municípios onde nós estamos, existe muito uma economia, né, que roda sobre essa questão das plantas medicinais. Agora, com a pandemia, isso está... Eu tenho parente, né, ou o WhatsApp, que é a moda aí da comunicação geral, várias receitas, né? Tem um irmão que trabalha em Itaituba, e lá tem o chazão do preporizão. Lá ninguém se preocupa com Covid, porque o chazão cura. Tem quantas cabeças de alho, de cebola e tal, um monte de coisa que eles misturam lá, fazem lá um chá, e diz que ajuda a combater, a prevenir, a curar o Covid. Enfim, e aí tem outras histórias, né? Na mídia você vê muita coisa. Nós vamos, ao longo dessa introdução, fazer um apanhado de tudo isso, para vocês entenderem, verem, assim, perceberem que quanto isso está em voga, o quanto está muito próximo de nós e o quanto tecnólogo em agroecologia tem a contribuir. Tem uma vasta área para crescer, né? E aí, nós fizemos uma seleção a partir do projeto pedagógico, alguns conteúdos que nós vamos abordar, né? Desde um histórico pequeno até um pouco de legislação, porque é necessário fazer esse resgate aí, mínimo, né? E o que de legislação nós temos hoje que está cobrindo, que está permitindo o uso de plantas medicinais mundo afora, Brasil, né? Estado, enfim, né? A identificação das plantas é muito importante. A identificação, a nomenclatura botânica, que seria o nome científico, né? Porque, como vocês sabem,
nós temos muitos nomes populares e existe muita confusão, né? E existe muita troca assim, por exemplo, né? Eu vi muito a questão do boldo. Eu mesmo, particularmente, tenho discussão com os amigos, falo, não, esse aqui é o boldo do Chile, não, esse aqui é o boldo tal. Até eu, de onde eu vim, o boldo do Chile é um, e eu estou aprendendo aqui no Pará que o boldo do Chile é outro. E eu vi na bibliografia, e realmente, eu não tinha razão. O boldo do Chile é uma árvore, e eu achava que era um arbusto, né? Então, discuti feio uma vez com uma amiga aqui de Marabá. Engraçado porque todas as pessoas... É um assunto, não é psicologia não, mas todo mundo entende de plantas medicinais, não é? Todo mundo faz uma receita e todo mundo acata. E realmente, os usos, né? Eles são os mais variados possíveis. E aí, existem os riscos também, né? Por isso que nós vamos abordar também sobre as plantas tóxicas. A partir do que... Por isso também que nós invertemos um pouco a ordem. O Carlos vai começar hoje com a questão dos princípios ativos das plantas, né? Do uso medicinal. A questão das drogas, vegetal e fitoterápico, as ações farmacológicas, e porque existe a questão das plantas tóxicas também. As confusões, elas nos fazem, às vezes, nos intoxicar. A minha mãe já dizia, a quantidade do chá não pode ser muito forte, ela ficava brigando com nós, que a gente fazia umas brincadeiras com boldo, fazia um chá muito forte, né? Ou batia no liquidificador, brincando mesmo para jogar baralho, quem perdesse tomava um copo de boldo amargo, né? Ela brigava muito conosco, dizia, olha, está muito forte, isso faz mal para o fígado, vai atacar seu fígado. Realmente tem essa relação, né? Que a gente tem dificuldade das dosagens, né? Tá. E, por último, também conversar um pouco, né? Tratar sobre a questão dos aspectos gerais do cultivo, tá? Nós não vamos pegar uma sequência tão lógica, mas a gente vai... E agora, com as aulas à noite, a gente vai ter menos tempo para trabalhar a parte teórica. Então, nós já colocamos para vocês no grupo as várias cartilhas, os textos que nós utilizamos, né? Nós já colocamos as orientações das 4 atividades avaliativas, que são 4, eu vou falar já delas, e tudo está ali. Hoje a Elaine perguntou qual era a ordem, né? A gente vai pegar a ordem conforme a aula de hoje, amanhã, mas, no geral, tudo vai ter muita correlação e a gente vai estar o tempo todo indo e voltando com esses assuntos, tá? Aí só para... Eu perguntei lá no grupo, logo no primeiro, né? Já tomou seu Acabe hoje? Essa é a propaganda, né? O Acabe tá na rádio toda hora o pessoal falando. Experimente você também tomar Acabe. É um produto 100% natural que ajuda na melhoria da circulação sanguínea, na digestão, na desintoxicação do fígado, facilita o processo de emagrecimento, né? Além de melhorar a diabetes, inflamações e auxiliar no tratamento de doenças digestivas, a exemplo do refluxo. É uma enxurrada de propaganda e eles são muito, muito bons de propaganda, né? A gente não sabe o que o Acabe tem realmente na sua composição. E aí o Carlos vai falar com vocês sobre isso, né? A questão da legislação, como é que esse pessoal dribla, vamos dizer assim, né? Eu não estou dizendo que o Acabe faz mal, estou dizendo que o que eles dizem não é 100% comprovado, né? E eles estão sempre vendendo muito, né? E o mais legal, assim, legal entre aspas, né? Que eu vejo nas propagandas, eles dizem, não compre falsificação. Todas as propagandas dizem isso. Só compre o Acabe que você na farmácia. Não compre de porta em porta. Para passar um ar de que o deles realmente também, né? Aqui tem o original para qualquer mal, Acabe, né?
Pomada negra, eu hoje gravei e eu não sei se o tempo aqui daria, eu acho que eu não vou fazer. Eu gravei na rádio uma propaganda de um terapeuta, não sei das contas, né, que foi no rádio. Ele falou muito, mas muito bem, né, da pomada negra. Tem lá uma personagem que é lá do Nordeste que diz assim: eu fui no cabeleireiro, ele me disse que o que eu tinha feito no cabelo. Ela disse: pomada negra. A pomada negra é boa para muita coisa. Ó, aqui diz na propaganda, e vejam que a pomada negra vendida pela Americanas, né? A pomada negra é composta por óleo de pinheiro bravo, óleo erva baleeira, óleo de copaíba, que tem ação anti-inflamatória. Realmente, o copaíba bem sabe dessas ações anti-inflamatórias. E de relaxante muscular. A pomada negra alivia tensões musculares, dores nas articulações, artrite, artrose, enfim. É um milagre, né? Mas eu tenho embaixo, eu coloquei o endereço de um videozinho que está no YouTube, de um médico que vai lá e fala que é muito boa, tal. Esse médico, com certeza, está levando dele aí para fazer essa propaganda, né? Também estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que a gente leva uma enxurrada de produtos que a gente... Eu tenho meus ex, né, meu falecido sogro, que Deus o tenha, ele tinha pomada negra na casa dele, ele tinha todo, falou que é bom, ele estava comprando. E tomava tudo, né? E faz um bem sim, né? Mas não é esse milagre todo que eles dizem. Lá uma matéria que eu também encontrei, né, sobre a venda de remédio, né, para emagrecer, serão proibidos no Rio de Janeiro, lá no Globo. O Fantástico, do dia 15 de dezembro de 2019, tem uma reportagem sobre remédios. Eu coloquei esse link desse videozinho lá no grupo. Remédios para emagrecer falsos. E aí é uma reportagem de 7 minutos que coloca lá, né, o quanto o pessoal, eles comparam essa venda desses remédios a uma cadeia de droga mesmo, né? Que tem lá os produtores, até chegar nos consumidores, tem toda uma cadeia, uma rede, né? Prenderam lá o falsificador com... E, na verdade, nesse remédio não tinha... Na verdade, não tinha nada natural, era tudo químico, né? Substâncias que realmente podem emagrecer, mas são substâncias até proibidas de uso, né? Então, olha, tem num site da Veja Saúde, inclusive até por assinatura, eu consegui entrar para ver uma matéria só, né? O resto depois aí a gente já paga. Mas, assim, aí eu vi muita seriedade nessa revista aqui, e são reportagens feitas aí tem até especialistas, né? A última é essa aqui, ó: plantas amazônicas podem combater doenças como obesidade e diabetes. Schloer Pinheiro, atualizado em 26 de janeiro. O cara fez isso, atualizou essa publicação e publicou ontem, né? Descobertas recentes reforçam o potencial terapêutico da biodiversidade nacional no tratamento de problemas comuns entre os brasileiros. E a Amazônia está aí, nós estamos no celeiro da biodiversidade, né? O boldo, que eu falei agora, o boldo melhora os sintomas do coronavírus? Não caia nessa. Vídeo que está circulando pelo WhatsApp, eu não recebi esse vídeo, traz informações equivocadas sobre o uso dessa planta no tratamento da Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, né? E aí tem sobre também o tal do chá, né, da bebida de Madagascar, que trataria o coronavírus. Não é nada comprovado, mas é uma bebida com artemisia, né? A planta está sendo usada na ilha de Madagascar e se espalhando pelo mundo para a prevenção e o tratamento da Covid. Então tem muita informação, né? Nessa minha revista, sobre o aranto. Eu coloquei aqui para vocês porque eu tenho muito pouco tempo. Ano passado, tinha uma senhora procurando onde é que encontrava aranto, que era bom para câncer, né, tal. Aí eu vi essa reportagem: aranto mata as células do câncer e pode servir de tratamento?
Aí não é bem assim, né? O aranto é o nome popular, Kalanchoe daigremontiana. É uma planta ornamental, né? Mas se tem uma fotinha aí, vocês conhecem, que vem, inclusive, eu vou, na aula de plantas tópicas, eu vou colocar ela, tem uma outra próxima, muito parecida com ela, que as pessoas pensam que é aranto e não é, é uma outra, né? É uma planta ornamental que vem sendo divulgada no universo online, composto como suposto tratamento do câncer. Vídeos com mais de 1 milhão de visualizações no YouTube, com depoimentos de agricultores ou pessoas não identificadas, dizem que seu extrato é capaz de matar células tumorais. Verdade ou fake news? Né? Aí eu coloquei embaixo aqui o endereço, mas se você encontra fácil na internet essa reportagem. Aí só o finalzinho da reportagem diz assim, possibilidades para o futuro. Análises químicas, e aí o Carlos vai aprofundar já hoje com essa questão. Análises químicas da Kalanchoes, que é aranto, né? Incluindo o aranto, as Kalanchoes é a família dela, né? Comprovam que elas carregam substâncias que seriam benéficas ao organismo, como quercetinas, flavonoides e ácidos fenólicos. Assim, é possível que sejam mesmo empregadas para combater enfermidades no futuro. Mas para que essa planta e qualquer outra tenha algum valor como remédio, é preciso saber exatamente sua composição e a dosagem de cada substância, além do melhor método de produção, dos efeitos colaterais e especialmente dos reais benefícios, né? Como chegar a isso? Avançando nas pesquisas e, se tudo der certo, fazendo testes em seres humanos, o que simplesmente inexiste até o momento. Então, o aranto não tem nada comprovado, né? Mas as pessoas multiplicam a informação de que ela é milagrosa e tal. Eu lembro desde a época da minha mãe que ela tomou muito com Frei, né? E assim por diante. Eu fiz uma pergunta lá numa das nossas atividades sobre essa questão. O que está na moda agora, né? Para vocês, na pesquisa de vocês fazerem. E aí, esse aqui eu não vou falar, é um exemplo do que a gente vai ver aí, sobre os princípios ativos, a ação e alguns pontos. O Carlos vai trabalhar com isso, e nós queremos enfatizar que o diferencial para nós, tecnólogos, né, é esse conhecimento técnico, esse conhecimento aprofundado sobre essas questões que cercam as plantas medicinais. Nós não queremos aqui trabalhar receitas ou falar de plantas, de algumas plantas, porque isso muitos de vocês vão saber mais que eu até. O que nós queremos é, com a disciplina, qualificar o tecnólogo, né, qualificar vocês e nós também, quanto a essas questões técnicas que estão por trás, né? E aí, o conhecimento, vejam quanto importante o conhecimento da química, lá com a professora Camila, porque, não é Camila, né? Esqueci o nome dela. Porque, quando diz taninos, alcaloides, mucilagem, óleos essenciais, enfim, como é que a gente entende o que é isso, né? Quimicamente, o Carlos vai trabalhar essa questão com vocês aí, para a gente poder aprofundar. E, inclusive, a prova vai ser com essas informações aí, né? Para vocês darem uma aprofundada nessas questões. É como saber fisiologia vegetal. A diferença do agrônomo é que ele sabe a fisiologia vegetal da planta e sabe o que acontece quando tem uma adubação, quando tem uma doença, o que a fisiologia até que ponto ela é modificada, ou como que ela funciona. Essa é a nossa diferença do conhecimento. Aqui com os plantas medicinais, a gente entende que é da mesma forma. O gancho, né, assim, para a nossa atuação, enquanto tecnólogo na agroecologia, é ter esse entendimento muito mais aprofundado, tecnicamente falando, dessas questões, tá? Aí, para terminar, eu vou apresentar aqui as atividades práticas. A primeira delas é que vocês façam um levantamento das plantas medicinais encontradas na região. E aí, essa aqui é muito rápida, muito fácil, né? O que eu quero, o que nós queremos que vocês façam é identificar, tirar uma foto, né? E aí ver aonde que elas estão, ver o ambiente, se é
num vaso, num canteiro, numa feira, no quintal, né? Nas farmácias verdes. Em Marabá, vocês conhecem farmácia verde? Nos estabelecimentos comerciais, vocês conhecem estabelecimentos comerciais que trabalham com erva? Eu conheço, né? Então, fazer um levantamento, tirar algumas fotos, eu coloco aí no mínimo 5 fotos de plantas e vocês colocam na legenda umas informações sobre essa foto, né? O local, o nome científico devidamente conferido. Aí nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essa questão do nome científico, né? A origem dessas plantas, o princípio ativo, os tipos de uso, né? E etc. Então, serão 5 fotos, né, nessa primeira atividade, de 5 plantas aí, e vocês colocam embaixo uma legenda. Essa é a primeira atividade. A segunda, nós queremos que vocês possam conversar com pessoas experientes. Eu coloquei aqui raizeiro, raizeira, né, mas tem outros nomes também. Mas essas pessoas que têm, se você for na Feira Laranjeira, que eu conheço um pouquinho, na Feira da 28, tem as pessoas que trabalham com ervas, né? Como é que essas pessoas chegaram nisso, a esse comércio? Fazer perguntas, né, sobre o potencial econômico, entender um pouco mais o potencial econômico e social das plantas medicinais. Quem são os fornecedores? Né? De onde vem? Se você for na Casa das Ervas, é muita coisa. Eu comprei chá, erva mate, para tomar chá agora esses dias, coisa que meu pai tirava, ia para o mato, tirar lá no Mato Grosso. Eu consegui encontrar aqui na Casa das Ervas, né? De onde vem, como é produzido, onde é produzido, né? Eles são processados, são in natura. Quem são esses produtores, né? Existe uma cadeia de produção. Fazer essa pesquisa nesse sentido. Né? Quais são as sensações do momento? Qual é as plantas que o pessoal, né, tá agora todo mundo plantando, todo mundo atrás. Eu já vi, e aí eu estou falando aqui, olha, não só plantas medicinais, mas aromáticas condimentadas. Por quê? Porque tudo que é bom para a saúde, né? Nós queremos que seja bom para a saúde, que vem das plantas. Então, se você falar que nas academias as pessoas estão receitando agora a batata doce, né? Para melhorar a performance física e tal, também está valendo. Né? Qual é a sensação do momento? Existem novas tendências de mercado? Existe oportunidade de negócio? Eu quero que vocês, nós queremos que vocês enxerguem ou visualizem, né, essas questões. Será que tem oportunidade de negócio? Né? É possível fazer um plano? Aí eu coloquei até um modelo de plano de negócio já para vocês aí. Um plano de negócio com plantas medicinais. Aí quais seriam esses passos para se fazer um plano de negócio com plantas medicinais? Então, olha, o objetivo dessa atividade é essa entrevista, né? Para vocês abordarem pessoas ou instituições aí que trabalham com experiência com plantas medicinais e identificar a oportunidade de negócio, ok? A terceira é uma resenha. Aí é bem fácil, vocês não vão precisar sair de casa para fazer essa, né? É pegar 2 artigos científicos e aí o que eu estou indicando é o seguinte: vá no Google Acadêmico mesmo, no Cielo, né? São coisas no portal de periódicos da CAPES, que eu acho que vocês têm acesso. Se não tem a todo ele, mas tem a uma boa parte do periódicos, né? Ou algum outro indexador que vocês conheçam, tá ligado à Embrapa, tem lá na Embrapa, tem a Alice, tem outros, né? Mas que vocês peguem lá 2 artigos, tá? Relacionados a esses temas aqui, para fazer uma resenha. Eu já coloquei antes que me perguntasse o que seria a resenha. É o resumo crítico. O que né, colocado, não necessariamente não é um resumo, né? Essa resenha é um pouco com as suas palavras, o que o autor, né, daquele artigo. E vejam que é artigo científico. Vocês podem ter dificuldade de encontrar artigo científico, mas só 2 é muito fácil de encontrar. Eu fiz uma pesquisa no meu doutorado sobre o último tema, horticultura terapêutica, e eu tenho uma revisão bibliográfica pronta
né, de 2017, só sobre horticultura terapêutica. Então, se vocês pegarem esse tema aqui, o primeiro, abordagem da medicina tradicional chinesa, tem artigo científico sobre esse tema? Tem, né? O uso das plantas medicinais no paisagismo também tem. Fatores que influenciam a produção dos princípios ativos, propagação de plantas medicinais, né? Propagação, horta medicinal comunitária, plantas medicinais, o que o profissional de saúde precisa saber. E formas de uso, né, das plantas. Aí tem um negócio me atrapalhando aí que eu não consigo ler. Então, e a horticultura terapêutica. Pegar 2 artigos, né, científicos e fazer um resumo, uma resenha, né, desses 2 artigos, ok? E a última, que vai ser a prova, que é o mais entendível, a prova ela vai ser responder, o Carlos vai orientar vocês, né, na hora da prova, no Google Forms, né, algumas questões sobre as classes já tem até o tema, então vocês vão estudar as classes dos fitoterápicos e a ação biológica para fazer a prova. Tá ok? É isso. Carlos? Alô, pessoal. Boa noite novamente. Muito bem, Marcos. Estão empolgados? Dúvidas? Eu. Opa, agora eu vi, eu estava na apresentação, agora que eu vi que tem, o Demar chegou, o Alves, muito bom, Júnior, legal. O Alves está dizendo que vai no chat, vou fazer meu TCC sobre o uso de plantas medicinais. Isso aí. Tá aqui. Prazo. Legal, Adson. Se depender de nós, você vai fazer mesmo. É bem instigante. É instigante. Então, Carlos, toca aí. Eu acho que à medida que os colegas, os estudantes forem tendo alguma dúvida, aí a gente vai ficar à disposição. Eu vou deixar vocês. À noite estou em um bebê para cuidar. Minha esposa não está aqui. E aí o outro está lá com ele, mas eu já estou escutando o mais velho judido, mais novo, eu tenho que ficar lá perto. E aí, se eu sair, gente, eu vou voltar amanhã, vou estar no grupo, tá? Desejo uma boa aula aí com o Carlos aí. Valeu, Marcos, obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo aí. A questão da presença, a gente não conversou, né? Mas a gente vê como faz. Sem dúvida. Já vou anotar aqui. Tá? Marcos, apresentação. Valeu. Obrigado, professor. Eu vou parar a apresentação aqui. Sim. Pronto. Muito bem. Quem é Lírio Tavares, meu Deus? É o Frei. É o Freiton. Ah! Freiton, bacana. Olha, Marcos. O meu sobrenome, meu nome é Carlos Antônio, então ele não leva acento. Acabei não colocando acento no teu também. Eu não sei se o teu não leva. O meu tem, tudo bem. A gente fala do mesmo jeito. A gente fala do mesmo jeito. Quanto a isso, é tranquilo. Acho que foi um erro cartorário, né? Senão a pronúncia fica errada. Eu não sei, eu sinceramente, esse português aí, eu fugi dele. Meu pai me registrou com um acento e aí, tomado. Pessoal, fiquem à vontade. Se tiverem alguma coisa a falar ou questionar, tá? Se tiverem alguma pergunta, podem estar perguntando aí, né? Alguma dúvida? Se não tiver, a gente vai continuar.
Bom, professor, se a oportunidade é essa, bom, eu entrei agora há pouco na sala, né? Vi que a aula ia iniciar às 7, mas quando eu olhei já era 7h35, né? Então, se aqui tem que colocar as dúvidas e perguntas, é bom. Eu não estou entendendo nada aí. Acho que já passou muita coisa. O que eu estou conseguindo, né, acompanhar é que agora vai ter uma apresentação e uma aula inicial. Bom, acho que é isso. Júnior, professor Marcos Leite fez uma aula introdutória, eu vou dar prosseguimento a partir de agora. Não fica preocupado, porque essa aula está sendo gravada. Eu perguntei à turma, a turma concedeu permissão, então essa aula está sendo gravada, você vai poder conferir a parte que você perdeu, né, num outro momento. Você pode estar baixando, eu não sei se vai ser possível estar disponibilizando no grupo, porque ela realmente vai ficar um pouco pesada para disponibilizar no grupo de WhatsApp. Mas aí a gente pode colocar num link, num canal lá do YouTube, e você pode estar acessando depois. A gente vai disponibilizar o link no grupo, certo? Eu não sei se você estava no grupo antes, né? Mas no final da tarde, no início da noite, foi discutido a questão de iniciar mais cedo as nossas aulas. Vocês estão acostumados a ter aula das 20 horas até as 22. E nós discutimos a possibilidade, e houve consenso, pelo menos, das pessoas que estavam presentes no grupo naquele momento, uma boa parte, por assim dizer, de que se iniciasse um pouco mais cedo. Então, foi isso que aconteceu. Certo, Júnior? Ok. Mais alguém, pessoal? Posso continuar? Boa noite, professor. Oi, Freito. Boa noite. Pode ficar à vontade. Também estou na mesma situação do Júnior. Como eu passo o dia todo, muitas vezes, fora de área, e eu também não estava no grupo, porque eu uso um telefone para aula e, e meu telefone que eu uso no dia a dia é outro. Né? E acabou eu não tendo contato com essa questão mais cedo. Mas eu tenho dificuldade também nesse horário de 7 horas, né? Eu acho que vou fazer o possível para todos os dias chegar mais cedo, mas o meu horário mesmo é de 7h30 às 8, tá em casa todos os dias, né? Mas vamos ver o que dá aí para frente. Tranquilo, tá? Se a maioria decidiu esse horário, a gente acata isso. Olha, como eu acabei de falar para o Júnior, né, você pode estar revendo essa parte que você perdeu, né, da aula, uma vez que essa aula vai ficar gravada. E, com certeza, a gente vai estar disponibilizando num canal, pode ser no canal do YouTube, a gente vai estar disponibilizando o link no grupo, tá? No grupo da turma. Tá certo? Ok. Então, vamos lá, pessoal. Estão vendo os slides? Deixa eu Eu estou vendo aqui. Eu vou trazer para vocês aqui uma frase para iniciar nossa aula. Quem assiste as minhas aulas sabe disso. Eu gosto de iniciar sempre com uma frase ou uma mensagem inicial. Eu vou trazer para vocês aqui, nessa aula de hoje, o David Hume, né? Final do século XVIII, filósofo e historiador escocês. Ele diz o seguinte: se acreditarmos que o fogo esquenta e a água refresca, é somente porque nos causa imensa angústia pensar diferente. Tá? Então,
essa frase foi uma crítica à acomodação das pessoas, né? E o fato das pessoas se conformarem com a primeira imagem, com a primeira impressão, por assim dizer, né? E o professor Marcos Leite foi muito feliz na aula introdutória, quando ele colocou a questão dos fitoterápicos que estão sendo comercializados hoje. É uma enxurrada de propagandas, e são fitoterápicos que servem para tudo na vida, e a gente sabe que não é bem por aí, né? Então, por isso, eu trago aqui para vocês esses dizeres do David Hume, né? Se acreditas que o fogo esquenta e a água refresca, é simples e puramente porque nos causa imensa angústia pensar diferente, né? Então, a gente tem a ideia do senso comum, e essa enxurrada de propagandas, né, muitas delas realmente enganosas, elas estão aí, e é preciso que a gente separe o joio do trigo, né? De que forma? Vocês estão no caminho certo, que é o caminho da pesquisa, de estudar, se qualificar, né, para poder separar realmente o joio do trigo. Então, eu trago nessa aula de hoje um pouco disso nas palavras do David Hume, tá? E dizer para vocês também que, eu não sei se vocês já ouviram falar, que a roda da história gira, não é? Quando a gente fala de cura, de planta medicinal, a gente remonta à antiguidade, né? 2000 anos antes de Cristo, se você for definir uma linha do tempo, né, levando em consideração o que se prevalecia em termos de concepção curativa, eram as seguintes frases: 2000 antes de Cristo está aqui como essa raiz, tá? Significa dizer que as pessoas se tratavam dessa forma, era com raízes, né? Era com compostos, era com extratos de raízes, né? Era com extratos vegetais, tá? E aí a linha do tempo segue. 1000 anos depois de Cristo, aquela raiz é pagã, está aqui. Diga essa oração, né? As raízes, elas continuam tendo, né, influência, mas já com uma visão já diferente, né? De que essas raízes podem ser usadas para o mal, para fazer o mal ao outro, para provocar o mal na sociedade. Então, ela é combatida e usada também como instrumento, né, da igreja. Tá? 1850 depois de Cristo, aquela oração é superstição. Está aqui, beba esta poção. Tá? Então, se deixa de lado um pouco e se vê a questão do homem, né? E volta a ter a relação com as plantas. Né? Aquela poção é óleo de serpente, está aqui. Tome esse comprimido. 1940 depois de Cristo, isso aí já tem a ver com a Revolução Industrial, com a produção em larga escala. Né? Então, o medicamento industrializado é o que está em voga. 1985 depois de Cristo, aquele comprimido é cancinogênico, significa dizer que ele provoca câncer, está aqui. Leve este antibiótico novo, leve este antibiótico de última geração. Então, essa é a era de 1985 depois de Cristo, né? Se procura uma medicação, uma dependência por uma medicação química cada vez mais de geração mais avançada, por assim dizer. 2000 anos depois de Cristo, aquele antibiótico novo é ineficaz.
está aqui, coma esta raiz. Ou seja, 2000 anos depois de Cristo, nós voltamos ao começo de tudo. Se dá uma atenção às raízes, às plantas, aos vegetais, aos extratos vegetais. E aí, pessoal, volta a ficar em voga a fitoterapia, né? As plantas voltam a ser um recurso essencial para o tratamento e alívio dos problemas de saúde. Né? Quem primeiro observou, pessoal, as propriedades curativas das plantas foram os animais. Né? E aí, o homem, na sua observação, começou a perceber isso também e emprestou este artifício inicialmente percebido pelos animais selvagens. Né? Entendido até aí? Estão me ouvindo? Alô, alô? Tem alguém do outro lado? Não, Lucas? não, estamos ouvindo, sim. Então, certo. Só a gente já falou de uma linha do tempo, então só para algumas observações dessa linha do tempo, é que 60 mil anos antes de Cristo, o homem de Neandertal, né, se supõe, existem evidências de que ele já utilizava partes de plantas, né, utilizando os restos de pólen de plantas medicinais. Né. Em 4000 antes de Cristo, os sumérios, né, e em 2000 antes de Cristo, os babilônios já utilizavam plantas como fonte de cura. Isso, como é que a gente sabe disso? Através de manuscritos, de papiros, né? De alguma forma de registro que esses povos antigos deixaram. Né? 2500 a.C., houve o Tratado de Plantas Medicinais do imperador Shen Nung, pai da medicina chinesa. Né? Então, a China ela tem uma participação fundamental no uso das plantas medicinais. Então, o Oriente aí participando ativamente na construção dessa história do uso de plantas medicinais. 1600 a.C., através do papiro de Ebergs, né, e George Ebergs, foram exibidas 700 fórmulas mágicas. E essas fórmulas mágicas, pessoal, são a partir de substâncias naturais. Né? Em 460 a 377 a.C., o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, né, já trabalhava, né, e catalogou inúmeras plantas medicinais. Teofrasto, que é considerado o pai da botânica também, trabalhou bastante essa questão da parte curativa. E Dioscórides, né, é o fundador da farmacognosia de matéria médica. Né? Então, a gente percebe aí, conforme essa linha do tempo, que o uso das plantas medicinais, para o tratamento de enfermidades, ele remonta à antiguidade. E agora, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de 70% a 90% da população dos países em desenvolvimento depende essencialmente dessas plantas, né, com propriedades curativas. Né? E, inclusive, aqui no nosso país, é política de atendimento, de atenção primária à saúde. É política de saúde pública. Tá? Inclusive, a gente vê aqui do lado essa foto, tá? Seminário de 10 anos de Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Então, pessoal, existe muita atenção em cima dessas plantas, desses vegetais. Né? A indústria de olho, porque é um filão, né, para faturar,
mais uma oportunidade econômica de ampliar seus negócios. A indústria farmacêutica, né, também de olho. Então, quem detém, né, o uso e quem detém a utilização dessas plantas, em grande parte, são as comunidades tradicionais. E vocês, como pesquisadores, como futuros tecnólogos, vocês têm uma responsabilidade muito grande de ter esse esclarecimento, né, e de também não tornar esse conhecimento tradicional em algo do senso comum, né, como a gente tem visto bastante. Então, há um reconhecimento dos saberes populares e tradicionais relacionados ao cuidado com a saúde pela incorporação das práticas integrativas complementares. O que são essas práticas integrativas complementares? São políticas voltadas do próprio Sistema Único de Saúde, voltadas para o uso, né, desse conhecimento tradicional através do uso de plantas medicinais. Aqui só uma figurinha para a gente ter uma ideia de que o Hipócrates, ele a partir das pesquisas que Hipócrates fez, ele desenvolveu 2 leis, né, que até hoje são utilizadas como sistemas terapêuticos, né, através da homeopatia e da alopatia. Tá? E a partir daí a gente vai entender o que é fitoterapia. Tá? Conceituar. Fitoterapia é o ramo da terapêutica alopata, ou seja, esses 2 sistemas terapêuticos, né, é um deles, e é o alopata, né, que utiliza plantas medicinais. Ou seja, esse sistema terapêutico alopata não utiliza só plantas medicinais, mas na fitoterapia só utiliza plantas medicinais, drogas vegetais e preparados delas obtidos para o tratamento de enfermidades. Tá? Então, existe uma observação interessante que a gente faz disso, é que a adoção da fitoterapia não implica necessariamente no abandono de outras práticas de cuidado. Bom, eu só me cuido agora com fitoterápico, eu vou abandonar o tratamento tradicional da minha saúde, eu não quero mais saber de outra medicação, também não é por aí. As plantas medicinais, os produtos biológicos, os produtos sintéticos podem ser utilizados de forma complementar. Quando a gente vê aqui a política do SUS, né, é uma política voltada de práticas integrativas e complementares da área da saúde, ela tem justamente esse sentido de que a fitoterapia, tratamento farmacológico a partir de plantas medicinais, ele tem esse caráter, né, de ser utilizado de forma complementar. Então, no estágio atual da farmacoterapia, não cabe substituir pelas plantas medicinais medicamentos eficientes que se dispõem para o tratamento de muitas doenças. Tá? Então, tem muito disso, né? A gente tem que refletir sobre isso quando a gente vê essa enxurrada de propagandas, né, de fitoterápicos por aí. No Brasil, nos séculos da colonização, a utilização de plantas medicinais para o tratamento de agravo da saúde era de domínio dos indígenas. Ainda hoje, né, pessoal? Os indígenas, eles têm um conhecimento tradicional muito interessante nesse campo. Reais detentores desse conhecimento tradicional. Os medicamentos de origem sintética eram importados principalmente da Europa. Ainda são. Te batendo cabeça aí para receber a IFA, né? Vocês estão acompanhando pelos telejornais, né? A IFA que vai subsidiar a produção da vacina contra o Covid. Muito tempo foi necessário para que as plantas medicinais usadas no Brasil fossem conhecidas no mundo. Tá? Então, assim como a gente viu naquela linha do tempo, as plantas medicinais elas foram e continuam sendo muito importantes, né? Ainda segundo a Organização Mundial de Saúde,
fitoterápica, todo e qualquer vegetal que possui em um ou mais de seus órgãos substâncias que podem ser utilizadas para fins terapêuticos ou que sejam precursores de fármacos semissintéticos, né? E aí a gente tem que entender uma coisa muito importante, que são princípios ativos. Princípios ativos, e aí quando a gente fala de princípio ativo de planta, a gente fala de princípio ativo natural. A gente vai chamar por uma siglazinha de PAN, princípio ativo natural. Se eu perguntar para vocês o que é PAN, vocês vão saber responder? Bora. Participação da turma aí. Estão me acompanhando? Alô? Alô, pessoal? Opa, professor, estamos ouvindo. Elaine, vocês não estão dormindo aí? Olha que eu vou chegar já num ponto que vai ser importantíssimo, a questão de prova. Será que eu vou ter que ficar falando que é questão de prova? Eita, Carlos. É porque é assim, Olha lá. nas outras aulas a professora também disse que achava estranho, né? Ficar conversando como se estivesse falando sozinha. Aí, Como monólogo, não dá para você. mas todo mundo está observando. Espera aí que vocês vão já participar. Espera lá. Fora tomar água, cara. Espera aí que eu vou já dar um intervalozinho. Espera lá. Não, eu tô dizendo que os meninos foram tomar água. Porque... Ah, tá. 10 minutos de Então, vou lá, pessoal. Ai. Então, princípio ativo ou PAN. O que é o PAN? O Aldson. princípio ativo. O PAN é o princípio ativo o quê? Tá faltando uma sigla aí. Uma letrinha da sigla. Uma letra da sigla. PAN. O que é? Meio ponto. E que aí a gente vai ter essa substância nas plantas medicinais, senão elas não seriam medicinais. Tá? Elas Princípio possuem ativo um princípio... biológico. Não. PAN. Letra P-A-N. Princípio ativo o quê? Esse princípio ativo é encontrado aonde? A natureza. Exatamente. Nas plantas. Tudo bem, Washington. Então, princípio ativo natural. Dessa vez ninguém levou meio ponto, viu? Então, pessoal, princípio ativo significa conjunto de substâncias vegetais responsável por seus efeitos ou pelo efeito de seus extratos. Tá? E aí a gente vai entrar numa parte muito interessante, que nem toda planta produz esse princípio ativo. Esse princípio ativo é o mesmo que metabólito secundário ou especial. Tá? Guardem isso. Esse princípio ativo é o mesmo que metabólito secundário ou especial. O que são metabólitos secundário ou especial? São substâncias não relacionadas aos processos básicos celulares de produção de protoplasma e geração de energia. Geração de energia, pessoal, vocês já ouviram falar do ciclo de Krebs, não já? Sim ou não? Não tiveram aula de biologia, né? Sim, já ouvimos falar. Agora... O ciclo de Krebs é onde você vai produzir energia. Então, o ciclo de Krebs ele é natural, né, a todo ser vivo. Tá? Mas aqui está dizendo o seguinte, metabólito secundário ou especial são substâncias relacionadas a processos básicos celulares de produção, não são relacionados a processos básicos celulares. Ou seja, é um processo mais especial do que o básico. O básico é que todo mundo tem. Tá? Então, metabólito secundário, a gente vai já entender o que é. Espera aí. Acho que até pulei o slide. Esse processo metabólico secundário, ele vai dar
origem, as principais classes de substância a que pertencem esses fármacos de origem vegetal. Tá? São classificadas em 3. Substâncias terpenóidicas, tá? Vai ter lá como princípio ativo o terpeno. Substâncias fenólicas, né, os fenóis, e substâncias nitrogenadas. Então, são 3 classes de substâncias que pertencem a fármacos de origem vegetal. Tá? Como que eles vão estar funcionando no organismo? Tá? Vai haver assimilação desse farmaco vegetal, né? Vai haver um estímulo, trações intracelulares, né, para que esse farmaco seja absorvido, e aí vai haver o efeito farmacológico. Esse efeito farmacológico, ele vai ser de 2 características, né? É uma chamada de agonista, tá? E uma chamada de antagonista. Agonista, ele vai provocar uma ação, né? Vai intensificar a ação, a grosso modo, vai intensificar a ação dessa substância no organismo. Né? Ela é estimulatória. Né? E antagonista vai bloquear qualquer estímulo. Né? Então, vejam só. Agonista vai estimular o estímulo. Antagonista vai bloquear o estímulo. Entenderam essa parte? Sim ou não? Alô, pessoal? Vamos imaginar aí como é que você vai tomar o seu fitoterápico, né? Vai tomar pela boca, vai inalar, vai passar no corpo. Aqui tem uma situação que é intravenosa, não corresponde. Isso aqui são os fármacos de modo geral. Então, a absorção, né, pelo sistema gastrointestinal, né, e esse farmaco ele vai precisar de um sítio de ligação. Tá? As vilosidades do intestino facilitam a absorção, né, desse farmaco. Tem mais alguém chegando aqui. Senhor Adelso. Rapaz, eu não acredito uma hora dessa. Professor, é mais um que vai ter que ir para a aula gravada, porque nós estávamos, todo mundo acostumado, que no primeiro momento foi definido que iniciava às 20 horas, entendeu? Aí, bom, muitas pessoas vão passar por isso aí. Tá certo. Não vai haver problema nenhum, porque ele vai poder pegar a aula gravada depois e rever esses conceitos que nós estamos trabalhando. Vai verificar a parte que o professor Marcos Leite falou, né, trabalhou. Então, continuando aí, quando esse farmaco atinge, né, passou pelo trato gastrointestinal, ele é absorvido pelas vilosidades do intestino, ele atinge através de passagem transmembrana, né, ele vai atingir a circulação e vai causar o efeito farmacológico que se espera, inibindo ou estimulando o efeito farmacológico desejado. Meio complicado esse organograma para vocês? A gente vai tentar mostrar isso de forma mais clara. Então, os fitoterápicos ou medicamentos fitoterápicos, né, são considerados medicamentos fitoterápicos apenas aqueles obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais.
Não se considera medicamento fitoterápico aquele que inclui na sua composição substâncias ativas isoladas, sintéticas, tá? Sintéticas e deve ser naturais, nem as associações dessa com extratos vegetais. Então, isso é uma normativa da Anvisa de 2014. Observem só o produto que é comercializado com autorização da Anvisa com fins fitoterápicos. Tá? Olha a caixinha dele. Produto sem imagem, por determinação do RDC 96/2008 Anvisa. É assim que o produto que passou por um processo de autorização, tá, pela Anvisa deve ser comercializado. Olha só aqui do outro lado, chá misto, seca barriga, Gold. Você observa aí que usam até emprego de língua estrangeira, né, para chamar a atenção, né, do consumidor. Então, provavelmente esse produto não passou pelo crivo da Anvisa, porque, olha, não obedece, só na caixa dele, ele já não respeita a legislação. Então, imagina se ele não respeita uma legislação da apresentação do produto, imagina os efeitos que esse produto, de repente, é mais uma propaganda enganosa. Mais uma vez aqui, fitoterápico, é produto final, né, apresentando uma forma farmacêutica e uma fórmula farmacêutica. Matéria-prima vegetal é a planta medicinal, a droga vegetal é o derivado vegetal. E droga vegetal? É a planta medicinal ou suas partes, que contém a substância responsável pela ação terapêutica, após processos de coleta, colheita, estabilização, né, e secagem. Esses são os processos pelos quais os produtos vegetais muitas vezes passam até chegar ao consumidor, podendo estar de forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. Isso é a normativa da Anvisa. Né? Preparo fitoterápico intermediário é o produto vegetal triturado, pulverizado, rasurado, extrato, tintura, óleo, fixo ou volátil, cera, suco, obtido de plantas frescas e de drogas vegetais, através de operação de extração, purificação, fracionamento e concentração, utilizado na preparação do produto fitoterápico. O fármaco é uma denominação empregada a uma substância química, droga, insumo farmacêutico e matéria-prima utilizada para modificar e explorar sistemas fisiológicos e estados patológicos em benefício da pessoa a qual se administra. Mas como o professor Marcos Leite falou, é importante a gente ter essa convicção. Tá? Existe uma frase, eu não lembro a quem atribuir essa frase agora, mas que diz o seguinte, não sei se o Marcos está me ouvindo, mas a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Tá? Não lembro o autor. Assim. Então, é muito importante essa questão de se verificar, seguir a receita, né, religiosamente, por assim dizer. Então, voltando a falar, pessoal, do fitofarmaco, né, que significa o princípio ativo natural, que é o PAN, que a gente estava falando agora há pouco, estava perguntando para vocês. Né? Princípios ativos, né, são as substâncias ou grupo delas quimicamente caracterizadas, cuja ação farmacológica é conhecida e responsável total ou parcial pelos efeitos fitoterápicos do produto fitoterápico, ou até redundante. Então, a gente viu, semelhantemente agora, uma discussão, inclusive nos noticiários, é o que mais se ouve, é sobre o IFA, né? Que é o ingrediente farmacêutico ativo. É uma substância similar ao princípio ativo natural, só que esse é o ingrediente feito em laboratório, né? Em muitos casos é utilizado parte do vírus, né? Parte do vírus para fazer esse IFA, tá?
aí da vacina, que vem dar uma esperança para todos nós, todo o povo brasileiro, para que daqui uns dias nós estejamos todos de volta às nossas salas de aula. Estão com saudade da sala de aula? Sim. Professor, lembro-me da vez que você disse que você estava dando aula para a gente. Você disse que tinha um caso aqui no Brasil que o pessoal estava querendo ocultar e que logo, logo iria se espalhar pelo Brasil, né? Dito e feito. Aconteceu. Lembra dessa aula de biologia? Sim. Que legal, Elaine. Eu acho que foi sobre uma discussão que nós tivemos se vírus era ser vivo ou vírus não é ser vivo. Né? Você lembra? O vírus ele possui as características, praticamente todas as características de todos os demais seres vivos. O vírus possui. Né? A única característica que o vírus não possui, por isso, eu diria que metade dos maiores estudiosos dizem que ele não é ser vivo porque ele não possui uma capacidade fundamental aos seres vivos, que é a de reproduzir-se. Né? Ele não reproduz sozinho. Ele necessita de uma outra célula, de uma outra maquinaria para conseguir se reproduzir. Por isso, a maioria não, mas a metade, eu diria, dos grandes estudiosos fica-se esse embate, né? É vírus, é ser vivo ou não é ser vivo? Tá? Muito bem lembrado, Elaine. Então, pessoal, voltando aqui, as espécies vegetais elas estão distribuídas em 6 principais biomas do nosso país. Na floresta amazônica, né? Há muitas espécies, inclusive se discutia muito um tempo atrás aí das explorações clandestinas que a gente sabia que existia aqui na Amazônia, na Caatinga, na Mata Atlântica, né, no Cerrado, no Pantanal Mato-Grossense e nos Pampas Gaúchos. Então, existem ricas espécies vegetais nesse país, muitas que não foram nem catalogadas ainda. Né? E eu diria mais, aproveitaria até esse momento para dizer que nós temos espécies vegetais não catalogadas, não só espécies vegetais, mas espécies animais também. Tá? Nós possuímos uma riqueza imensa e que falta ao país investir mais em estudiosos, em pesquisadores. Tá? E a gente lamenta muito que isso não veio ocorrendo nos últimos anos. Então, são nesses biomas que se encontram 242 etnias indígenas e 2.600 comunidades quilombolas que são certificadas. Né? Devem existir outras, né? Onde residem afrodescendentes, além de populações resultantes de miscigenação entre indígenas, negros e europeus. Né? Comunidades de caboclos, caiçaras, jangadeiros, sertanejos, etc. Então, esse país é muito diverso. E é na mão dessas pessoas que estão os conhecimentos tradicionais. Né? E é aí onde a gente entra uma importante área da ciência, que é a etnobotânica, né? A ciência que pesquisa os aspectos da relação existente entre o ser humano e as plantas. Tá? É uma relação profunda e intensa, e importantíssima, eu diria. E aqui uma parte importante, pessoal. Tinha uns efeitozinhos aqui, mas acho que não aconteceu. Deu alguma coisa errada. Estão me ouvindo? Alô? Sim. Estão dormindo não, né? Está cedo ainda. 8h19. É porque às vezes a gente clica na Olha, atenção aqui aí... nessa parte. Atenção nisso aqui. Vários estudos farmacológicos foram realizados evidenciando o potencial terapêutico das plantas presentes no território nacional. Tá? Então, o nosso território possui uma riquíssima variedade de plantas utilizadas na medicina. Embora
as angiospermas sejam as mais estudadas em virtude da sua rica composição química, marcada pela presença dos metabólitos secundários. Então, pessoal, a maioria das plantas medicinais, elas vão se enquadrar nessa categoria de plantas. Tá? Nas plantas mais evoluídas, por assim dizer. Dentro da escala evolutiva, tá? Nós não vamos encontrar e nem nas plantas intermediárias, né, e nem nas plantas mais primitivas. Tá? Na escala evolutiva, nós vamos encontrar a produção desses metabólitos secundários apenas, né, ou em maior quantidade, não apenas, mas em maior quantidade nas angiospermas, né, que são as plantas mais evoluídas. Então, é preciso a gente entender o que é metabolismo secundário vegetal. Vou relembrar aqui. Aqui, utilizando essa planta Abides pilosa, pessoal, o nome dela é um palavrão. Tenho até vergonha de falar para vocês. Vocês pesquisem aí. Então, o que é metabolismo secundário? Primeiro, a gente tem que entender o que é o metabolismo primário. Primário, pessoal, é aquilo que é mais geral, é a base de todo ser vivo, por assim dizer. Né? É a fisiologia mais geral, né? Todo ser vivo praticamente vai possuir, né? Desde o mais primitivo ao mais evoluído. Então, os vegetais, por natureza, eles são fotossintetizantes, ou seja, eles produzem, neles ocorre a fotossíntese, né? Que é aquela união da luz solar, né? Luz solar, produção de absorção de oxigênio, devolução de gás carbônico, né? CO2. Então, nós temos a produção da fotossíntese, né? Ela é fundamental para a produção da glicose, né? E aí uma outra ose que vai surgir da glicose, que é a pentose, e juntas elas vão ser fundamentais no ciclo de Krebs, né? Que vai produzir o quê? Vai produzir energia para a planta, vai deixar a planta toda ativadinha, toda, né? Vai crescer, vai desenvolver, né? Vai trocar, digamos assim, os tecidos, né? Aquele tecido mais externo vai trocar por um tecido novo, ou seja, a planta vai se desenvolver a contento. Tá? Então, é o metabolismo primário, pessoal. É fundamental para todo ser vivo. Desde as plantinhas mais primitivas, os musgozinhos lá, eles vão crescer, vão se reproduzir a partir desse metabolismo primário. Agora, né, nesse metabolismo primário, isso acontece por quê? Que as plantas se desenvolvem. Porque a glicose vai produzir lipídios, né, carboidratos, né, que são fundamentais para esses processos de crescimento, desenvolvimento da planta. A pentose vai gerar o ácido nucleico, né, voltando aqui, e o ciclo de Krebs vai produzir energia que vai estar envolvida na produção das proteínas. Né? Então, o metabolismo secundário é o quê? Metabolismo secundário ele vai ocorrer nessas plantas mais evoluídas, por quê? Vai haver a produção de terpenos, né, de flavonoides, de ácidos graxos, né, derivados dos ácidos graxos, né, compostos fenólicos, né, compostos nitrogenados. Tá? E isso acontece por quê? Tá? O metabolismo primário, ele vai, como eu falei para vocês, ocorre em todos os organismos fotossintetizantes. Por quê? Porque eles realizam a fotossíntese. Tá? O secundário, ele vai se expressar só naquelas famílias de gêneros e espécies, como eu falei para vocês. Pertence ao grupo das plantas mais evoluídas. Tá? A partir do metabolismo primário, há o desenvolvimento do metabolismo secundário. Né? Os lipídios, carboidratos vão
contribuir justamente com as proteínas no surgimento, aí, na expressão dessas substâncias, né, por assim dizer, terpenos, compostos fenólicos, compostos nitrogenados e derivados de ácidos graxos. São essas substâncias que vão ter os princípios ativos, tá, com finalidades curativas. Tá? Mas nem tudo são flores, né? Os fitoterápicos, eles também têm outros fatores. Podem ter toxicidade, né? Pode ter a atividade farmacológica, mas também pode haver a toxicidade. Então, é preciso ter muito cuidado, como o professor Marcos falou. Tá? Então, das leis lá, voltando lá, o Hipócrates, né? Das duas leis dos sistemas terapêuticos, nós tivemos a homeopatia e a alopatia. Né? E desses dois sistemas terapêuticos, tá? Nós temos a alopatia inorgânica, que é utilizada na quimioterapia, né? E aí você tem os medicamentos quimioterápicos, né? E a matéria-prima que é usada é a matéria-prima inorgânica, natural e sintética. Professor, o que é isso? Matéria-prima inorgânica? É isso mesmo que você está pensando. Inorgânico, lá, vamos voltar para as aulas da professora Camila. O que é um elemento inorgânico, pessoal? É um elemento, por exemplo, os metais. Tá? Então, são compostos, por exemplo, utilizado na um dos usos da quimioterapia, é essa medicação da foto aqui, que é utilizado a partir de elementos de metais, né? Elementos que você vai encontrar derivados do metal, certo? E aí também tem a utilização dentro da quimioterapia de elementos, substâncias orgânicas sintética e natural, né? Na ototerapia, nós vamos ter medicamento ototerápico, que utilizado de animal e derivado desses animais, né? E aí vem a que nos interessa, a alopatia fitoterápica, né? A terapia a fitoterapia, o medicamento é um fitoterápico, a matéria-prima vem do vegetal e das drogas deles obtidas. A gente ainda vai ter outra, que é a homeopatia, né? Que mistura não só os vegetais, mas os extratos de origem animal e mineral também. Passando aqui. As vantagens da fitoterapia como método terapêutico. Isso a gente já sabe até de senso comum, é o baixo risco de intoxicação, né, mas existe. Fácil administração, baixo custo, fácil disponibilidade e efeitos colaterais mínimos. Né? De que forma que esses fitoterápicos são apresentados? De forma líquida, né? Através de extratos, tinturas, xaropes, soluções, emulsões, semissólidas, através de cremes, pomadas e géis, sólidas, né? Cápsulas, comprimidos e hidrágeos. E o que é fórmula fitoterápica? É a composição de um medicamento em que se observa a somação, potenciação, sinergismo ou antagonismo dos princípios ativos das drogas, assim como a adequada apresentação e boa estabilidade do produto. A aplicação terapêutica. Tá? É um medicamento que contém exclusivamente matérias-primas vegetais. Fitoterápico, né? Mais uma vez aqui. E aí eu pergunto para vocês, o Atroveran é fitoterápico ou não? Alô, pessoal? Estão confiando em ver a aula depois, né?
Ele não é fitoterápico, né? Já está dizendo aí, agora quer saber por quê. Por que não é fitoterápico? Lembra das definições que a gente viu agora há pouco? Ele não pode conter nenhuma substância que não seja a Sumiu a partir... apresentação, professor. Eu vou estar mostrando uma outra coisa agora. Ah, tá. Mostrar para vocês que já é uma política do SUS, tá? A fitoterapia. Deixa só um instantinho. A política e o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos foram criados em 2006 para garantir ao brasileiro o acesso seguro e o uso racional das plantas medicinais e fitoterápicos. O programa tem o objetivo de inserir plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia no SUS, com segurança, eficácia e qualidade. O SUS oferta em 14 estados 12 medicamentos fitoterápicos, e todos eles constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAM. Espinheira são guarda, alcachofa, aroeira, cáscara sagrada, gargo de água, isoflavona de soja, unha de gato, hortelã, babosa, salgueiro e plantal. Atualmente, 2.160 unidades básicas de saúde disponibilizam fitoterápicos ou plantas medicinais, sendo que 260 disponibilizam planta in natura, 188 a droga vegetal, 333 o fitoterápico manipular e 1.647 disponibilizam o fitoterápico industrializado. A fitoterapia também é praticada por 1.457 equipes de saúde e a farmácia Viva está instalada em 80 municípios. Procure saber com o profissional de saúde a disponibilidade de produtos fitoterápicos e plantas medicinais para o seu tratamento. Pessoal, ouviram aí? Alô, turma? Professor, minha internet Alguém tem está ruim. alguma experiência para contar? Eu vou assistir a aula depois. Sabe de alguma unidade básica de saúde que oferece? Senhor Adelso, tudo bem? Não, a aula está sendo gravada, senhor Adelso. O senhor pode verificar depois toda a parte que o senhor não acompanhou. Ô, professor. Certo. Lucas, pode falar. O Oscar também está querendo falar, né? Não sei se o senhor está vendo, mas tem algumas pessoas que estão respondendo no chat também. Acho que uns que não estão podendo falar.
Então estou respondendo no chat. Certo. Internet ruim, minha internet está ruim. Eu queria saber se algum de vocês já procurou alguma unidade básica de saúde e teve como orientação do profissional de saúde ou até mesmo do médico para utilizar remédio fitoterápico, né? Como vocês viram aí no vídeo institucional do governo, é praticado em muitas unidades básicas de saúde, né? Existe uma política, como eu falei para vocês, uma política de saúde complementar, né? Atividades complementares do SUS nesse sentido. Então, se alguém tiver alguma experiência, tá? Importante compartilhar com a gente. Senão, eu vou dar prosseguimento aqui. Voltando aqui. Bom, essa parte é mais de termos, né? Termos e interações farmacotécnicas, interações farmacológicas, né? Viáveis, né? Isso aqui eu vou disponibilizar essa apresentação e depois vocês podem estar vendo. São mais termos conceituais, tá? Dentro da fitoterapia. E aí, a gente vai entrar aqui numa parte importante, que é a questão da interação do fitoterápico, né, com o organismo, a ação que ele provoca, tá, nos organismos. Então, você tem o emprego do fitoterápico para, como a gente falou, para várias finalidades. Né? É uma alternativa de tratamento desde a antiguidade. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o dente de leão. Qual é a utilidade do dente de leão? É o fornecimento de elementos carentes ao organismo, tá? Vitamina K e carotenoides. O alecrim para a prevenção de uma doença ou infecção. Né? E substâncias terpênicas, que a gente vai já ver alguns exemplos, combate a infecções. Nós temos os esteroides, né? Ele é utilizado para melhorar o funcionamento renal, né? Combate ao bloqueio temporário da função renal, né? Normal. E corrige funções orgânicas desreguladas. Nós temos outros vegetais com propriedades inibidores de enzimas, que é o pau-ferro, a macela. A macela aqui, a vizinha, tinha um monte dessa plantinha. Antimetabólitos, né? São óleos essenciais ricos em monoterpenos, drogas vegetais ricas em esteroides. São, a maioria, óleos essenciais. Agentes alquilantes, né, que são os flavonoides metilados, e utilização de vegetais como antídoto, há poucas evidências, há pouco estudo. As vias de administração de medicamentos, isso aqui havia o uso macerado, o uso tópico, né, em geral, a via oral mesmo, né. Agora, quero que vocês prestem atenção nisso, a ação biológica dos fitoterápicos. Tá? Eu tenho o princípio ativo natural, né, que é a planta lá que eu estou utilizando, e aí vai passar pela fase 1, que é a fase farmacêutica, né? É a disponibilidade desse princípio ativo natural. Né? A disponibilidade, eu tenho uma disponibilidade
desse fitoterápico. Ou eu adquiri ele lá na feira, ou eu adquiri na farmácia, ou uma vizinha me trouxe aqui em casa uma solução fitoterápica, e aí eu tomei essa solução. Né? Então ele vai para a absorção, né? E aí ele entra numa outra segunda fase, que é a fase farmacocinética. Né? Ou seja, com a absorção tem a distribuição pela corrente sanguínea, né? Que é uma das últimas etapas. Tem depois metabolismo e a excreção, né, daquilo que não foi utilizado ou excedente excretado pelo organismo. E a farmacodinâmica, que é a terceira fase, a que se almeja, é o efeito dessa droga. Né? A interação, princípio ativo natural, com o receptor no tecido-alvo. Né? A célula-alvo, né, recebeu, houve a interação com o PAN, que é o princípio ativo natural. Pessoal, se vocês estiverem tendo dúvida, me perguntem, que eu volto onde não ficou claro para vocês. De repente, para mim, está claríssimo isso aqui, mas para vocês, não. Então, professor, você pode voltar a explicar de novo? Eu não entendi essa parte bem aqui. O que é farmacocinética? O que é farmacodinâmica? O que é a fase farmacêutica, professor? Não entendi. Fase farmacêutica é a disponibilização, daquele produto natural, aquele medicamento natural. Tá? Ou o princípio ativo dessa planta medicinal. Farmacocinética é a ação, é a absorção, é o princípio ativo, né, sendo absorvido, descendo ali o sistema gastrointestinal, né, sendo absorvido pelas vilosidades intestinais, aí há uma interação com células transmembranares que vão fazer com que ele adentre a corrente sanguínea e que seja distribuído para aquele órgão, né? Aquele órgão que ele vai fazer efeito. Tá? Que haja depois a excreção, ou jogar fora aquilo que não foi aproveitado. E o efeito, né, é a fase terceira, que é a farmacodinâmica, por assim dizer. É a interação do princípio ativo com o tecido ou a célula-alvo. Tá? Aqui, né, as cápsulazinhas lá do medicamento natural, princípio ativo natural, tomei, caiu lá no intestino, passou pelo gastrointestinal, houve uma desintegração, desagregação, absorção pelas vilosidades, e aí caiu na corrente. Lá no sangue já vai, né, ter uma ação do princípio ativo. O Marcos Leite falou um pouco disso aqui, né? E eu volto a reprisar novamente a função dos taninos, óleos essenciais, né? Eles têm função cicatrizante, antimicrobiana. Os alcaloides atuam principalmente no sistema nervoso central. Pessoal, se eu perguntar para vocês o que são taninos, óleos essenciais, alcaloides, são produzidos a partir de que metabolismo? Primário ou secundário? Alguém sabe me dizer? Alô? Estão me acompanhando? Era aí. Cadê vocês?
Então, me respondam, se eu perguntar para vocês, o que são os alcaloides, flavonoides, taninos, óleos essenciais, são produzidos, uma pergunta simples, são produzidos no metabolismo primário ou secundário? Vamos lá, pessoal, não é possível que vocês estejam com sono. Alguém me responda, por favor. Taninos, flavonoides, ácidos fenólicos, óleos essenciais, eles são produzidos pelo metabolismo primário ou metabolismo secundário das plantas? Eu falei sobre isso agora há pouco. Secundário. Washington. Tudo bem, Washington. Meio ponto para você. Me lembre disso quando estivermos encerrando a disciplina. Metabolismo secundário, pessoal. Vejam que os taninos, óleos essenciais, alcaloides, eles não são produzidos no metabolismo primário. Muitas plantas não produzem essas substâncias. Como eu falei para vocês, as plantas mais evoluídas, em geral, as angiospermas, vão estar produzindo essas substâncias, tá? E aí elas vão ter esses efeitos aí, cicatrizante, no caso dos taninos e óleos essenciais, antimicrobiano, alcaloides, vai atuar no sistema nervoso central, musculatura lisa, flavonoides, diversos sistemas, anti-inflamatório, antiálgico, e tem as antraquinonas, que vão agir como laxativo lá no sistema gastrointestinal. Então, pessoal, eu vou mostrar agora para vocês mais um videozinho, tá? Para ilustrar essa apresentação. Lembra que a farmacocinética é a absorção, a fase de absorver o fitoterápico, tá? Fase 1, né? Aí as microvilosidades vão estar absorvendo essa substância, né? Vão precisar de ligantes, né, que vão fazer essa transposição entre as vilosidades e a corrente sanguínea. Tá? E aí a distribuição. Tá? Essa molécula vai ter que se ligar a um sinalizador. Tá? Se ligou agora para que ela atinja a sua célula-alvo. Tá? Ela está na corrente sanguínea, já com o sinalizador acoplado. Né? E a partir daí, ela vai atuar no órgão ou tecido que ela tem o propósito de fazer o efeito, né? Curativo, por assim dizer. Agora a fase de metabolismo, né? Metabolismo é aquilo que não me serve mais, os excedentes vão ser excretados, né? E aí vai precisar de sinalizadores para isso, para dizer, olha, é excedente, está no metabolismo, isso aqui já não serve mais.
uma grande parte ocorre no fígado, né? Essa excreção. Aqui, essa figurinha é comparativo quando a gente trabalha a farmacodinâmica, né, dos medicamentos industrializados, né? E aí coloca a seringa para ilustrar a aplicação intravenosa, que ela tem um efeito maior, mais rápido, e uma concentração da substância farmacológica maior vai atuar, né? Vai atuar na patologia, por assim dizer. E aí a excreção, né? Finalizando. A nível de rins, né? E aí depois bexiga, enfim. E aí vai para o vaso. Então, pessoal, estão cansados? Só um pouquinho, mas dá de continuar aí, pode? Eu tô, ó. Professor. Oi, Washington. As fases. A primeira é a absorção, a segunda distribuição e a terceira metabolismo, é isso? Espera lá. As fases são as seguintes. A primeira fase não aparece no vídeo. O vídeo ele é incompleto por isso. A primeira fase ela não vai aparecer porque a primeira fase, lembra que eu falei da disponibilidade? A disponibilidade do produto fitoterápico. Então, vamos imaginar que a fase 1 não aparece no vídeo. Já vai aparecer aí a absorção, que já né, não é mais a disponibilidade. A fase 1, que é chamada de farmacêutica, né? Porque você vai encontrar na farmácia, realmente, né? Você vai encontrar nas feiras livres, você vai encontrar com os curandeiros, você vai encontrar com a pessoa que planta, faz o cultivo das plantas medicinais, então, no comércio, e aí é a fase farmacêutica, por assim dizer. A fase 2, né, no final da fase farmacêutica, você tem disponível aí o princípio ativo. Ele pode ser a planta in natura, pode ser um composto, uma poção, pode ser óleos, extratos, né? Você tem o princípio ativo. Então, é a fase farmacêutica. A fase 2 é a farmacocinética. Significa dizer que houve absorção, né? E aí, depois dessa absorção, né, houve aquele processo lá de assimilação através das microvilosidades, né? Através de uma transposição, é realmente uma transposição, porque esse princípio ativo, Washington, ele vai ter que atravessar membranas, né? E lembra que lá nas aulas de biologia, a membrana, as membranas, elas têm bicamada lipídica, né? Então, esse princípio ativo, esse PAN, esse princípio ativo natural, quanto mais lipossolúvel ele for, mais facilitada vai ser essa transposição, né? Para chegar às células ou os órgãos-alvo, né? E aí, tudo isso ocorre na fase 2, que é a farmacocinética, né? E, por fim, né, na fase terceira, que é a última fase, a farmacodinâmica, né? Já há interação, já há uma conversa entre o princípio ativo desse fitoterápico e o tecido-alvo. Ou seja, aquele objetivo inicial foi para curar uma dor no lombo. Então, já vai existir essa interação desse princípio ativo com a minha dor no lombo, né? É a fase de efeito, por assim dizer, a terceira fase, farmacodinâmica.
Tá? No vídeo, de repente, não tenha ficado muito bem claro, mas as fases, elas são assim definidas. Está respondido, Washington? Sim, tá ok, professor. Obrigado. Pessoal, mais alguém gostaria de falar, perguntar? Combinar com vocês para amanhã, o mesmo horário. Eu percebi que algumas pessoas tiveram uma certa dificuldade, mas boa parte, né, está desde o início da aula. Então, a gente poderia... Acho que uma galera pensava que era 8 horas, igual as outras aulas anteriores, professor. Por isso que... Mas se todo mundo está sabendo agora, se todo mundo sabendo, então, da aula, iniciando às 19, a gente pode continuar. Sim ou não? Eu gostaria de ter essa devolutiva da turma. Por mim, pode continuar, 19. Por mim também pode continuar 19, né? É bom que libera mais um pouco cedo, porque até 10 horas da noite é pegado. Então, certo, pessoal. Então, a gente continua. Avisem, por favor, os demais que nossas aulas continuam das 19 às 21. Professor, eu só queria pedir, como eu entrei no grupo agora à noite já, queria pedir para disponibilizar de novo, né, o material lá, que já foi disponibilizado mais cedo. Ah, sem dúvida. Né? Sem dúvida. O pessoal que baixou esse material pode estar te enviando também, né? Professor, vocês também podem disponibilizar esses slides que vocês estão passando para a turma? Ah, sem dúvida. Posso colocar, como o slide é mais leve, dá para pôr, inclusive, lá no grupo. Agora, eu não garanto pôr no grupo a aula gravada, pessoal. Ela vai ficar um pouco pesada, e aí a gente pode estar disponibilizando um link para que vocês possam acessar. Um canal no YouTube, eu não sei se o professor Marcos Leite possui um canal para disponibilizar. Eu criei um onde eu disponibilizo aulas de educação do campo, disponibilizo aulas de caráter pedagógico, e agora, de repente, a gente vai ter que estar colocando, eu não sei se o Marcos tem um canal também, e aí disponibilizar para vocês. Joga o link lá e vocês acessam essa aula que vai ficar gravada. Tá? A ideia é de que a gente consiga gravar todas as aulas e disponibilizar para vocês dessa maneira. Tá certo? Pode ser, pode ser. Por mim pode ser. Então, pessoal, deixa eu só dar uma olhada aqui onde que a gente está parando. E amanhã a gente, então, continua, tá? Dizer para vocês que no conteúdo que está sendo disponibilizado, foi disponibilizado logo no início da nossa aula com o professor Marcos Leite, uma parte desse conteúdo vai ser praticamente impossível a gente abordar em aulas para vocês aqui. Então, vocês vão trabalhar esses conteúdos através desses artigos que vão ser discutidos e dessas atividades que o professor Marcos Leite passou, né, logo no início da nossa aula. Tá? Aquilo que não ficar claro para vocês durante os trabalhos que vocês forem fazer, as atividades, tragam para esse momento aqui. Esse momento, eu vou dizer para vocês que é um momento mais de esclarecimento. Eu senti falta hoje da turma de uma maior participação, de perguntas,
porque a gente fica apresentando aqui e, de repente, passa a ideia de que, lá do outro lado, ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Então, seria interessante que a turma se apropriasse do material que foi disponibilizado e trouxesse questionamentos para a aula, porque essa questão da participação nas aulas é levada em consideração. Tenho certeza que o professor Marcos faz isso, leva em consideração a participação de vocês. Eu também faço isso, levo muito em consideração a participação, gosto de tornar as aulas um pouco mais dinâmicas. Essa história do blá, 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 daqui do meu lado, e vocês quietinho aí, não é legal. É importante que haja participação, que haja questionamento, que haja contribuição. Então, a gente fica combinado, então, de amanhã, continuar as nossas aulas, certo? Uma boa noite para vocês e até lá, então. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Nada? Então tá, pessoal. Boa noite a todos. A gente encerra então por hoje. Eu vou parar de gravar. Boa noite. Boa noite a todos e a todas.